estereótipos que existem entre os dois países, mas em relação à língua. Por exemplo, o português de Portugal Ah, é o português original. isto é Não é uma coisa. original, é original. Isto é uma coisa muito irritante mesmo, porque se nós pegássemos nas duas línguas e colocássemos assim uma ao lado do outro para comparar, há sempre coisas que não fazem sentido na própria gramática de uma. Ou seja, se olharmos só para o português de Portugal e pegarmos naquela coisa toda de gramática, vocabulário, a forma como as coisas devem ser pronunciadas, nós encontramos certas coisas que não fazem sentido na própria língua, não é? E a mesma coisa vale para o português do Brasil. Mas as pessoas esquecem-se que são maneiras de nos expressarmos, não é? É como uma, exato, uma pessoa chegar a um brasileiro e dizer, olha, não é tá, não é tá, é está, está, ou Eles está. também dizem tá bem? Exatamente, exatamente. Ou seja, Tá. falamos errado ou não falamos errado. Mas é uma questão de nos adaptarmos a um determinado grupo de pessoas, não é? Porque se tu vais, por exemplo, ao presidente ou vais a uma entrevista de emprego, não vais chegar lá e dizer, eu estou aqui porque eu, né? Não, tu falas corretamente. Mas estás a falar com uma pessoa no dia a dia. Enfim, e existe muito. De maneira resumida, os brasileiros dizem que os portugueses falam como se tivessem uma tonelada de mel dentro da boca ou que tivessem uma batata dentro da boca. Ou se falassem como se fosse no século XIX, no tempo dos reis, não é? Exatamente. E os portugueses dizem que os brasileiros falam errado. Ou seja, tudo o que eu disser aqui é geral, ok? Não quero que ninguém Não. me odeie por causa disso. Pessoas, a gente não perguntou a cada pessoa. Exatamente, exatamente. Mas, por exemplo, sempre que eu vou ao Brasil, e eu falo no telefone com alguém que está cá em Portugal, eles depois começam a gozar comigo e dizem assim, pastel de Belém, pastel de Belém, Oh, de por Belém. causa do som de b, né, Belém. E no Brasil não conseguem dizer muito bem este som, né? Nós não utilizamos a nossa língua As b. línguas românicas é uma característica muito particular do português europeu. Estes são Uhum. Belém. Os brasileiros diriam Belém. Belém, Belém. São Ah, mais abertas. Sim, as vogais são mais abertas. Ou, por exemplo, o A não se diz tanto o né? Diz-se mais A do que A. E no Brasil não dizemos tanto. Nós dizemos açougue, certo? Açougue. A carne. É muito não, aberto. Exatamente. Exato. também tem este som, só que usam mais o A. Uhum. Sim. E pronto. Cá em Portugal, eu posso falar, por exemplo, do meu quinto ano cá, que foi o ano em que eu cheguei, o quinto ano da escola, né? Que era uma correção atrás da outra. Palavras como caminhão e caminhão era o meu dia a dia. Toda a gente a dizer: não se diz caminhão, é caminhão. Não se diz amar você, se diz amar-te. Ou não se diz amar, me amar, é amar-me. Por que que vocês fazem isto, a troca? Enfim, era Mas um pouco irritante. tu dizias ou outras pessoas diziam-te? As pessoas chamavam a atenção por usar o português do Brasil, não é? Então, Consideravam que aquilo que estava a dizer errado. errado, sim, errado. Ou seja, é tentarem incutir em mim que a minha língua está errada. E vice-versa, né? Quando eu estou no Brasil e eu digo mais pequeno, as pessoas dizem, então agora é mais grande, mais pequeno, mais grande, maior, menor, então como é que isto funciona? Né? Sim. Eu já conheci pessoas, tanto portugueses como brasileiros, que têm a ideia de que o português de Portugal é o português original. Uhum, Mas eu explico para, para qualquer pessoa, eu explico assim: a língua está viva.
Está sempre a mudar. Uhum. O português, seja do Brasil, seja de Portugal, de hoje, não é igual ao português de há 30 anos atrás. Há novas palavras, várias coisas que mudaram. Uhum. Da mesma maneira, não há um português original, porque o português original já não existe. Uhum. Português original, de quando os portugueses foram para o Brasil e passaram a língua para o território brasileiro, essa língua já não existe. Evoluiu. Uhum. A língua portuguesa evoluiu durante o tempo em que Portugal colonizou o Brasil. E o português no Brasil evoluiu de maneira diferente depois da independência, e o português de Portugal evoluiu de outra maneira depois da independência do Brasil. Sim. Portanto, no momento iam os dois assim, Portugal e Brasil em termos de língua portuguesa, e depois Separaram-se. cada um se separou, e é o curso natural das coisas. Mas Uhum. para uma pessoa que gosta de conhecer outras culturas, outros países, outras pessoas, maneiras de pensar, isto é como uma magia. Porque normalmente, quando nós vamos para um país, para outro país, nós associamos outra cultura e outra língua a esse outro país. Mas neste caso é outro país, outra cultura, mas é a língua portuguesa. Ou seja, eu quando ouço um brasileiro falar, eu posso entender tudo o que ele diz linguisticamente pela língua, mas como a cultura é diferente, eu sinto aquela, ou seja, é uma energia, a língua a ir para a frente, mas a cultura a vir para trás. E eu sinto esta discrepância entre o ponto de encontro entre mim e os brasileiros é a língua. Eu não sinto como se fossem estrangeiros, como se fossem americanos, como se fossem suecos, porque a língua é a mesma, então eu não sinto que o brasileiro é outro, é como se ele fizesse parte da mesma coisa, nós fazemos parte da mesma coisa, mas em relação à cultura, não. A cultura é diferente. O seu português é a cultura brasileira. Então, Exato. é, o mundo tem tanta diversidade de situações, de culturas que são muito diferentes, culturas que são parecidas, culturas que são mais ou menos parecidas, países que têm culturas muito diferentes, mas têm a mesma língua, países que têm línguas muito diferentes e culturas muito diferentes. Para mim, isso é quando eu estou assim mesmo frente a frente e a lidar, a ouvir brasileiros e a usufruir da cultura, é uma coisa que eu gosto. Mas eu sei que para muita gente não é isso. As pessoas acham que o português do Brasil é errado, porque é diferente. Inclusivamente na faculdade, quando estava numa aula de português, a nossa professora portuguesa, que ensina português, é super especialista em gramática e professora de português da faculdade, logo numa das primeiras aulas, disse-nos para nós não termos este preconceito. Uhum. O português do Brasil é tão válido como o português de Portugal. Não há um melhor, não há um pior. E foi uma história um bocado interessante, porque ela pôs-nos várias frases e nós tínhamos de encontrar os erros que estavam nas frases. Erros de gramática, erros de pontuação. Uhum. E uma das minhas colegas, disse que o erro era porque o verbo estava no gerúndio. Não sei qual era o verbo, se era cantando, se era fugindo, se era vendo, mas estava no gerúndio. Uhum. E ela disse que achava que estava errado porque estava no gerúndio. E a professora falou disso. A minha colega pensava que estava errado porque os brasileiros é que usam mais o gerúndio. Mas a nossa professora corrigiu, ela disse o que eu já disse e ela ainda disse que o português de Portugal também usa gerúndio. Sim. Só que é noutra situação. Uhum. Mas o português de Portugal também usa gerúndio. Qual é essa situação? Para ligar duas frases. Sim. Ou, por exemplo, vendo por este ponto de vista, eu acho Sim. que tens razão. Neste exemplo de frase, é português de Portugal e dizemos vendo. Sim. É endo. E Portanto, mesmo no sul de Portugal utiliza-se muito o gerúndio da mesma forma como se utiliza no Brasil, não é? sim, sim. No sul,
especialmente no Alentejo, as pessoas usam muito o gerúndio como se usa no Brasil. Sim. Aliás, há coisas características hoje em dia do português do Brasil que são originárias do português de Portugal, mas o português de Portugal hoje em dia já não usa, Utiliza, sim. que é o exemplo da palavra açougue. Sim. Não está errado. Antigamente em Portugal também se usava, mas hoje em dia já não. E os brasileiros continuam. Não é português errado. Exato. E há outra coisa também a considerar. Queres falar sobre alfabetização no Brasil? Pois, a alfabetização no Brasil. No Brasil existe muito, acho que se um português for para o Brasil e ligar a televisão e tentar assistir a um filme, vai perceber logo que isso é uma coisa muito forte no Brasil, não é? Muitas pessoas não têm escolaridade, por exemplo, a minha avó não teve, eu sei que cá em Portugal também há algumas pessoas que não tiveram acesso à escolaridade, não é? Não, Ah, também. exato. Só que no Brasil isto é mesmo muito forte, porque tu consegues perceber que a mídia leva isso em consideração. Filmes, quando tu vais assistir na televisão aberta, são todos agora dobrados. Dobrados é português de Portugal, certo? Dublado é que é português do Brasil. Exato, dobrados. Então, desenhos animados, filmes do Superman, enfim, tudo é traduzido. Tudo, 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 tudo. Então, daí tu podes ver logo que muitas pessoas não têm acesso, não tiveram acesso ao ensino que, por exemplo, eu tive, que tu tiveste, não é? E mesmo também na maneira como pronunciam algumas coisas. Por exemplo, pessoas mais do interior, de onde eu vim, pronunciam errado, aí que eu posso dizer que é errado, palavras como, por exemplo, placa, dizer praca, ou bicicleta, dizer bicicleta. É algo que não sei te explicar muito bem porque é que fazem, mas sei que tem a ver com o ensino, não é? Sempre que nós corrigíamos alguém mais idoso ou alguém por falar mal, eles diziam logo: Tu foste à escola, eu não fui. O meu avô faz a mesma coisa. Se vocês tiveram a oportunidade de ter estudos, o teu avô não teve estudos. Hum, Então, há certas coisas que o meu avô diz e que realmente ele diz, eu não tive estudos, por isso eu não sei, não falo bem porque não tive estudos. sim. Ele diz isso. Então não é o caso de, por ser português do Brasil, por serem brasileiros, falam mal português. É porque Hum, há muitos brasileiros que não tiveram a oportunidade de ir à escola e aprender a ler e a escrever corretamente. uhum. Sim, até vê-se que há pessoas que têm muita influência, como tu disseste, de um português mais antigo, não é? Por exemplo, há uma palavra que algumas pessoas, são poucas, mas mais idosas utilizam, que é o vós-me-sé, não é? Isto é algo mesmo bem português, não é? E vê-se, assim, nós não aprendemos isso na escola, nós vemos isso mais tipo nas telenovelas, não é? Porque é do tempo da escravatura do Brasil, é do tempo da independência que eles usavam essas palavras. Então, daí tu podes ver que o que as pessoas mais idosas sabem são um conjunto de informações que as levaram até aquele momento. Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você.